Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Andréa Salomão. É um prazer receber você aqui nessa casa, onde nós falamos sobre bem-estar, sobre vida plena, sobre o melhor de Deus para a nossa vida. Eu creio firmemente, eu busco isso todos os dias e eu falo disso todos os dias. Deus tem o melhor para mim e para você em todas as áreas da nossa vida. Se tem alguma área que nós não alcançamos ainda a vida plena, né, essa é a área que nós devemos estar tratando diante de Deus. Nessa semana estamos falando de uma área que a maioria das pessoas ainda não tem a vida plena, que é a área sobre o cuidado do próprio corpo, sobre emagrecimento, sobre vida saudável, sobre ter mais energia. Se você está me ouvindo e você já tem o peso ideal, você tem que ver também se você tem a energia ideal, se você tem a saúde ideal. Não é só sobre o peso, é sobre o todo. Você se sentir bem dentro dessa casa, né? Nós somos um espírito, temos uma alma e nós moramos dentro desse corpo. E esse corpo aqui é a nossa casa nessa terra, então nós precisamos cuidar da nossa casa, porque nós moramos aqui. E essa casa o tempo todo ela está exigindo de nós alguns cuidados. Principalmente porque nem sempre nós estamos dando para ela a atenção que ela merece, né? Então, claro que o mais importante de tudo é nosso espírito, porque ele que é eterno. Nós somos seres espirituais, mas nós estamos vivendo essa experiência aqui na Terra e enquanto nós estamos aqui na Terra, o nosso corpo ele tem muita importância. Nós somos corpo, alma e espírito e nós precisamos ter responsabilidade e cuidado com cada um deles. Nos últimos vídeos, eu confrontei a palavra de Deus, ali em João 2, falando sobre o milagre de Caná da Galileia, onde Jesus transforma água em vinho, eu confrontei essa realidade espiritual com a nossa realidade no físico e falei das 6 talhas que nós devemos ter cheias diante do Senhor, para que o Senhor nos transforme de dentro para fora, para que a gente tenha essa vida plena também no nosso corpo. E uma das talhas que eu falei foi a talha da alegria. Se você não viu esses vídeos, vou deixar na descrição aqui o link para a playlist, porque faz parte, né, uma sequência de raciocínio. O meu objetivo com vocês é trabalhar a mentalidade, que a gente pense diferente em relação à comida, que a gente pense diferente em relação a emagrecimento. Assim, mudando nossa mentalidade, nós podemos mudar o nosso corpo ou o nosso resultado. E eu quero dar para vocês aqui hoje algumas dicas muito práticas sobre como colocar alegria na nossa reeducação alimentar. Como colocar alegria na nossa dieta, se você quiser usar esse nome, ou como colocar alegria no nosso processo de emagrecimento. Se você não me conhece ainda, eu trabalho com emagrecimento há 14 anos. Eu tenho um método de emagrecimento online, onde acompanho pessoas por aí espalhados, né, pelo mundo todo que querem emagrecer. Eu tenho esse método, você pode ser minha aluna se você quiser, ou você pode simplesmente pegar esse conteúdo que eu dou aqui para você com muito cuidado, com muito carinho e com muita responsabilidade. O que eu alcancei para minha vida, eu desejo para a sua. Eu tenho 51 anos de idade, eu estou no meu melhor peso, na minha melhor energia. E é isso que eu desejo para você, independente da idade que você tenha. Deus tem o melhor para mim e para você, também no nosso corpo, independente da nossa idade, condição financeira, social ou sexo. Deus tem o melhor para os seus filhos nessa terra. E agora vamos para as dicas práticas então. Se você não está inscrito no nosso canal, me ajude, se inscreva no canal, curta o vídeo, encaminhe, porque nós vamos levar essa mensagem para mais pessoas. Eu falo e você me ajuda a que a minha voz chegue então, levando a palavra de Deus para mais pessoas. Vamos agora para as dicas práticas, como colocar alegria em tudo isso. Nós colocamos alegria quando nós mudamos a mentalidade. Eu, trabalhando com emagrecimento, eu vejo muito como que as pessoas têm uma mentalidade errada em relação à alimentação, em relação à comida, em relação a emagrecimento. É como se emagrecimento fosse sinônimo de muito sofrimento. E é como se fosse, sim, privação total. Então eu vou entrar agora numa dieta, eu vou entrar agora para emagrecer. Então, ó vida, ó céus, eu vou sofrer muito, porque vão tirar de mim todas as coisas que eu gosto, né? Tem alguém que ainda fala assim, tudo que é bom faz mal ou engorda. Essas frases, essa ideia, esse jeito de pensar é uma mentalidade fracassada em relação ao emagrecimento. Então nós vamos falar aqui sobre mentalidade. Nós temos que mudar a nossa mentalidade se nós queremos mudar o jeito como nós nos sentimos diante do processo de emagrecimento. E é isso que nós precisamos ajustar. E o primeiro ponto na mentalidade que nós precisamos mudar urgentemente é esse vitimismo. As pessoas que estão acima do peso é como se elas fossem menos privilegiadas por Deus. Eu escuto com muita frequência as pessoas falarem assim, nossa André, eu queria ser igual você, comer de tudo e não engordar. Deixa eu te falar, essa pessoa não existe
Não existe uma pessoa que coma de tudo e não engorde. Aí você fala assim, Andréia, eu conheço uma pessoa que come muito e não engorda. Provavelmente essa pessoa tem pouca idade. Quando se é muito jovem, o metabolismo ainda está muito acelerado, principalmente se for homem, acontece da pessoa realmente comer um monte de porcaria, comer de tudo e não engordar. Só que isso é por um tempo, é uma minoria de pessoas que ficam assim e por um tempo determinado. Chegar na fase adulta e comer de tudo e não engordar, não vou dizer que não existe, talvez exista uma pessoa, talvez você conheça uma única pessoa que coma de tudo e não engorde. Normalmente essa pessoa que você pensa que come de tudo, essa pessoa normalmente ela é como as pessoas pensam de mim. Eu não como de tudo, mas em alguns momentos, por exemplo, se eu estiver com você numa confraternização, se nós estivermos numa festa, eu vou comer à vontade. E você vai pensar que assim como eu estou me comportando na festa, comendo de tudo, eu vivo a minha vida comendo de tudo. Então isso é um erro de pensar. Na verdade, as pessoas que têm o peso ideal, elas resolveram fazer ajustes para ter o peso ideal. Então não seja vítima da situação, tire o vitimismo de dentro de você. Nós somos o que nós comemos, nós somos o resultado das escolhas que nós fazemos. Então, se você olha para o espelho, você não gosta do resultado que você está vendo, não seja vítima, não sofra com isso, simplesmente tome uma decisão. Você olha para o espelho e você fala, bem, eu cheguei nesse ponto, mas não é aqui que eu quero ficar. Sabe quando você pega um ônibus e você chega num lugar e você desceu achando que era aquele lugar e você chegou e falou, puxa vida, não é aqui, eu não queria ficar nesse lugar. Você não precisa ficar naquele lugar, já que não é ali que você queria ficar. Se tiver mais pra frente, é só você continuar andando no ônibus. Você entra no ônibus e continua a viagem, você vai chegar. Se você realmente pegou o caminho errado, tá tudo certo. Você pode agora fazer a rota contrária e você pega outro caminho. Então o vitimismo não ajuda em nada. Essa mentalidade do vitimismo, como se falar, nossa, basta sentir o cheiro de um arroz que eu engordo. Deixa eu te falar, isso não é verdade, tá? Cheiro não engorda. Não engorda. Engorda são calorias. Né? Não engorda, cheiro não engorda. Então as pessoas falam, nossa, se eu passar de frente a uma padaria e estiver saindo pão, eu engordo. Não, isso não é verdade. As pessoas não engordam porque está saindo um pão na padaria. As pessoas engordam porque comem mais do que gastam. Primeira regra dentro de emagrecimento, ou então dentro de ganho de peso, é a questão do que eu gasto e do que eu ganho. Eu vou deixar até um vídeo falando sobre isso aqui para vocês. Isso é o básico que nós precisamos entender. Nós precisamos entender que existe um balanço calórico. Eu preciso gastar mais do que eu estou consumindo caso eu queira emagrecer. Então, sem vitimismo, sem achar a minha família toda engorda. Não, provavelmente a sua família, ela tem uma tendência a ter hábitos alimentares não muito saudáveis. É cultural. Então eu aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a mãe dela, com a minha avó. Então nós temos hábitos ruins e por isso nós somos uma família que tem mais peso. Mas eu posso mudar isso a qualquer momento. Qualquer pessoa pode mudar isso a qualquer momento. Sair do vitimismo é a primeira dica que eu dou para você não sofrer na sua reeducação alimentar. Eu estou dizendo aqui para vocês o que você pode fazer para ter uma reeducação alimentar com mais alegria, perder peso com mais alegria. E a primeira regra, a primeira dica que eu dou para você é essa: tire o vitimismo da sua vida e coloque no lugar disso a autorresponsabilidade. Eu cheguei no ponto errado, eu cheguei onde eu não gostaria, eu olho para o espelho, eu não gosto, tá? Eu não vou sofrer por isso, eu vou decidir o que eu quero fazer e vou mudar a rota então. Essa é a primeira dica que eu deixo para vocês. Vamos para a segunda dica agora. Nós temos que entender que a alimentação hoje tem muito a ver com vício. Vício. Ah, André, isso é muito pesado. Sim, eu sei que é muito pesado, mas é muito real. Então eu sei porque eu já estive viciada em alimentação. Já fui, por exemplo, viciada em açúcar. E quando nós somos viciados em alguma coisa, pode ser qualquer coisa. Nunca fui viciada em droga, mas eu imagino que a pessoa que fala assim, se tirar droga, acabou minha vida. Eu imagino que seja mais ou menos assim, né? Que pode ser uma maconha ou pode ser uma cocaína. A pessoa, se ela tem um vício, ela tem uma dependência. Vício nos fala de dependência. E nós, às vezes, pensamos que como a comida, ela, se comparado com uma droga, realmente não tem comparação, aí eu penso que não é possível ser viciado em alimento. E deixa eu te falar, é a coisa que mais acontece hoje, as pessoas são viciadas em alimento. Então se a pessoa fala assim, nossa, eu amo arroz,
Eu amo doce. Não, ninguém ama comida. Nós temos uma necessidade de determinado alimento que nós estamos viciados. Quando a gente olha assim com mais lucidez, fica mais fácil a gente resolver. Como que eu vou resolver, André? Por exemplo, como é que eu resolvi a questão do açúcar na minha vida, do vício que eu tinha do açúcar? Era vício mesmo, gente. O vício da alimentação é um vício químico. Porque nós recebemos essa informação e conecta com as questões neurais aqui e é uma resposta química do nosso organismo, é um vício de verdade. Então eu realmente cortei o vício do açúcar quando eu fiquei um período grande sem açúcar. Quando eu voltei de novo para o açúcar, é um vício mesmo. Fiz de novo outra forma de ficar sem o açúcar, sofri de novo, até que hoje eu entrei num equilíbrio. Eu não sou zero açúcar, mas eu não tenho mais o vício do açúcar. Então, é muito comum, as pessoas estão comendo coisas doces, boas, gostosas perto de mim, e eu gosto daquilo, mas eu falo, não, hoje eu não vou comer. Pronto. Então, eu decido de forma tranquila, porque eu não tenho mais o vício com açúcar. Antes eu tinha que comer, eu precisava de comer. Hoje eu não preciso mais. Eu posso passar 1 dia, 10 dias, 20 dias sem o açúcar. E tá tudo bem. Então, eu não tenho mais uma relação de vício com açúcar, mas eu tive essa relação de vício. Então, quando eu assumo para mim que eu tenho um vício em determinado alimento, eu posso tomar uma decisão. Porque a boa notícia é o seguinte, depois que você corta a relação de vício, aquele alimento não te domina mais. Então, por exemplo, hoje eu não como mais o açúcar, não é para manter o peso. Não é pra você, André, você é muito vaidosa, então você não come açúcar para não estragar a barriguinha? Não tem nada a ver, porque não é importante mais o açúcar para mim. É nesse nível que eu quero que todo mundo que tá me ouvindo chegue, de você falar assim, não, isso não é tão importante mais, eu gosto, mas tá tudo bem se eu ficar sem também, porque eu não preciso mais desse alimento. Esse é um nível bacana. Gosto, mas não preciso. Eu como, mas eu posso também não comer. Então eu vi que é um vício e eu resolvi essa questão do vício. Depois que você resolve a questão do vício, fica leve. Aí fica alegre. Eu não sofro mais. Fala, eu vou ficar 30 dias sem doce. Tá tudo certo. Tá tudo bem. Depois eu como doce. Tá tudo bem. Então você fica bem quando você venceu o vício. Aquele vício que te segura. Que pode ser o salgado, pode ser o pão, pode ser o arroz, pode ser o doce, pode ser a bebida alcoólica, pode ser qualquer coisa. Se é vício, ele deve ser tratado como vício. A terceira dica que eu dou pra você é crie novos valores. Nós não somos árvore. A árvore até já mudou isso, né? Mas diziam, a árvore não pode mudar porque ela tem raízes profundas. Hoje muda até uma árvore, né? Então nós não somos fixos, nós não temos essa necessidade de ficar sempre igual. Então eu posso ter sido criada em uma família com alguns hábitos, eu posso mudar esse hábito. Minha vida inteira, desde criança, adolescente, fase adulta e tudo, eu sempre comi pão no café da manhã. Então é uma coisa que você já está acostumado, você levanta e tem aquela rotina, alguém vai na padaria, ou você mesmo, você traz o pão, come pão com café, com leite, e é isso ali para a vida inteira. E um dia você decide que você não quer isso mais. Então hoje, eu como pão no café da manhã, eu até como, mas é uma coisa tão rara, que tem que ser assim, um evento. Às vezes as minhas meninas dormiram aqui na minha casa, um evento, eu tô viajando, eu como um pão, é um evento. Mas eu comia pão todos os dias. E aí você fala, André, você come o quê? Qualquer coisa que seja mais saudável, que seja de alimento verdadeiro. Eu posso escolher um bom carboidrato, eu escolho uma fonte de proteína e eu tomo esse café da manhã. Pode ser, por exemplo, um mingau de aveia, que é bem legal, que é proteico, a aveia é muito bacana, que tem fibra, é uma boa ideia no lugar do pão. Muitas vezes eu como ovo mexido com uma fruta, boa qualidade de carboidrato, boa qualidade de proteína. Na maioria das vezes eu tomo shake proteico. Pronto, e eu mudei isso, e já tem mais de 10 anos que eu mudei isso. Então eu vinha num costume, era muito bom, era muito importante pra mim o pão com manteiga, se fosse quentinho então, né? Sei que se você gosta, tá sofrendo aí já. Mas hoje não é mais importante pra mim. Então não é que eu não coma pão, é porque não é mais importante, eu criei outros valores. Hoje, o mais importante pra mim não é comer o pão no café da manhã, o mais importante pra mim é começar o dia com um alimento proteico. Então eu escolho ali um carboidrato de boa qualidade, uma proteína de boa qualidade, eu comecei o dia bom. Eu começo o dia fazendo rotinas que me fazem bem, eu mudei os meus valores. Então essa é a terceira dica, mude os seus valores. E como que nós mudamos nossos valores? Olha só, é muito interessante isso. Pesquise, siga pessoas que tem os bons valores. Se você tá aqui, você tá junto comigo, eu tô passando para você os meus valores. Isso é muito legal. Você pode ter outras pessoas que você também admira, que você segue os valores que ela conquistou, que ela criou, que ela tenha.
né? Então pesquise coisas importantes. Siga pessoas que tenham esses valores e comece a criar uma rotina com o novo valor. Hoje eu não sei mais como fazer para ter a rotina antigamente. Tipo, todo dia levantar e comer um pão. Eu não sei fazer isso mais, eu desaprendi isso e eu construí outro valor. Então essa é a terceira e última dica. Construa novos valores. Eu era totalmente sedentária. Totalmente, eu era daquele tipo assim, sedentária de carteirinha, não faço e tem raiva de quem faz. Eu era nesse nível de ignorância, de tanto que eu tinha raiva de atividade física. E hoje eu não consigo mais ficar sem exercício físico regular, faço quase todos os dias. Eu criei um novo valor, o valor de que exercitar é legal para mim, de quando eu tô treinando, eu tô cuidando de mim, eu criei um novo valor. Valores, nós podemos desenvolver novos valores através de novos hábitos, através de uma conscientização. Então esses são os 3 principais dicas que eu deixo para você ter leveza no seu processo de emagrecimento. Então vamos lá, repetindo as 3 dicas que eu deixei para você aqui hoje. Deixe o vitimismo de lado, não seja uma vítima. Vítimas não crescem, vítimas não se desenvolvem, vítimas não atingem o melhor de Deus. Segundo, entenda que nós somos muitas vezes viciados em alguns processos, em alguns alimentos. Quebre a cadeia do vício. E terceira e última dica, crie novos valores através de novos hábitos que você desenvolve. Assim, você dá um outro rumo para a sua vida em relação à vida saudável e em relação ao emagrecimento. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se fez sentido, se inscreva e me ajude a fazer esse canal crescer. Deixe o seu like e encaminhe para mais pessoas. Muito obrigada pela sua parceria e até o próximo vídeo, se Deus quiser.